Boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast do Integra Saúde Podcast, onde nós viemos apresentar outras formas de terapia para você, outros recursos. Dá uma boa noite Isso. para a gente, Lu. Boa noite, pessoal. A gente está retomando hoje, né, depois de um tempinho aí sem gravar, sem apresentar conteúdo, que a gente estava ainda reformulando o que a gente ia apresentar para vocês, né? A gente estava com uma ideia, depois vieram outras e agora a gente vai deslanchar aí com os conteúdos. A gente Isso. resolveu gravar esse aqui de novo, né, para a gente se reapresentar, falar como a gente se conheceu, que a gente falou muito rápido na outra conversa. E explicar um pouquinho de como que vai funcionar, que a gente viu que muitas pessoas não entenderam a proposta muito do podcast, né? E aí perguntaram e a gente resolveu gravar isso de novo. E até porque é um projeto que não existe outro igual. Então a gente está começando de uma forma mais simples, mais adaptada e tá indo aos passinhos, mas agora vai engrenar, porque agora a gente já tá com as nossas entrevistas, vamos dizer assim. Os nossos Entrevistas, convidados já estão se conversas, os alinhando, convidados, a gente já está conseguindo se organizar melhor que isso. E aí, Lu, conta um pouquinho pra gente como que eu caí na como sua que a vida. gente, como que a gente se conheceu. Então, gente, a Kátia entrou na minha vida e eu entrei na vida da Kátia tem mais ou menos um ano e meio, né, Kátia? Sim, Eu sou aluna, né, do curso de osteopatia do IDOT e a Kátia entrou como nossa monitora. Ela veio para São José, ela não é daqui de São José, é de Três Córregos, né? Isso, Três dois Córregos, né? córregos, Dois Córregos, a dois três, córregos, coloquei mais um. sem, sem Coloquei julgamentos, tá mais um. tudo certo. Apareceu mais um córrego lá. E Recebemos, aí, recebemos. é, quanto mais água, melhor, né? Com certeza, só de E, menos. e aí ela é monitora do curso, a gente foi conversando, como ela diz, a gente é bicho grilo, porque a gente gosta de coisa natural, né? Então, nossas ideias são bem alinhadas nesse sentido das terapias. E aí veio essa ideia do podcast, porque quando eu tenho uma especialização em naturopatia, então quando eu falava para os pacientes, olha, eu também trabalho com a naturopatia, ninguém sabia o que era. Então tinha que ficar explicando, e a mesma coisa acontece com a osteopatia, né? Quando a gente fala osteopatia, a pergunta é sempre assim, é aquele negócio dos ossos que estala? Quando, na verdade, ela é muito mais profunda, né, Kátia? Sim, a gente vê hoje que os profissionais, nós somos fisioterapeutas, né? E a gente percebe a importância de uma equipe multidisciplinar para o nosso atendimento, para a gente ter uma qualidade de atendimento. E muitas vezes, ou você não encontrava alguém, agora mudou um pouco porque eu não estou mais na cidade que eu morava antes, que era uma cidade menor, né? Que tem um pouco Uhum. mais de resistência. Mas a gente identifica, né, Lu, que às vezes tem partes de tratamento que não é o nosso departamento. Ou tem Isso. partes de tratamento que seria o nosso departamento, o nosso conhecimento, e às vezes as pessoas não indicam. Nem por, por uma ideia ruim, às vezes é simplesmente por falta de conhecimento, não saber Falta que de existe conhecimento, é. esse recurso. É, e uma coisa que a gente conversa, que assim, eu acho que isso é de todo profissional da saúde, o que tem que em comum entre os profissionais é o paciente. Então, o que importa é o paciente estar bem. Então, a gente percebe que às vezes tem essa questão de não ter o conhecimento, mas tem muitos profissionais que têm medo de perder o paciente, Sim, né? Você e tá, você tá com aquele paciente sempre ali, e aí vem uma outra pessoa que tem um conhecimento diferente, às vezes uma outra abordagem melhora aquele problema que está demorando para curar, né? é E às porque vezes o na área paciente tem da, medo, né? O cliente tem medo, o profissional tem medo, né, de perder o cliente. sim, e na área da saúde, o foco é justamente o paciente depender o menos possível da gente. Ou Ele não ser menos refém possível. do terapeuta dele, independente da área que seja esse terapeuta. Se é médico, se é psicólogo, se é dentista, se é fisioterapeuta. É isso que importa. O que importa é que ele tem que melhorar. Essa é a ideia. A gente não quer ficar com o paciente eternamente, né?
Tanto porque tem outros para fazer tratamento, então a gente tem que liberar espaço. Então, Sim. assim, a ideia é trazer as terapias, é, a gente vai, que a gente estava conversando, a gente vai trazer além de profissionais para falar de terapias específicas, a gente também vai ter alguns vídeos um pouco mais curtos falando da osteopatia, que interessa muito para a gente isso, né? Divulgar como a osteopatia funciona, porque a gente vê muito nas redes sociais as pessoas trabalhando, então os profissionais mostrando como eles trabalham com a osteopatia. Mas eu não consegui ver muito explicando para o leigo como ela funciona, então as pessoas elas têm essa dificuldade de entender e saber que aquele Então, tratamento também é bom tem um fluxo muito grande de informação, de mas não tem, informação. tipo, não tem como peneirar essa informação. Então, Não, aparece muita é, coisa. A osteopatia é estalo? Eu só vi isso, eu acho que é isso. É a mesma coisa que é gente que não trabalha com acupuntura, querer explicar a acupuntura. Nós podemos é, explicar assim de forma bem breve, podemos, mas a gente não vai saber dar uma informação de qualidade para aquele paciente que precisa da isso. acupuntura. E às Ó, vezes essa só para informação você. não chega até ele. Então, para você ter uma ideia, hoje eu fui no médico, né? Passei numa consulta e eu estava explicando para ele até a questão porque a gente usou luva no final de semana, né? E eu tô com essa vermelhidão no rosto, que a gente não descobre o que é. E lá aumentou muito essa vermelhidão. Então, eu imaginei que fosse por conta da luva, porque foi só colocar a luva, ficou bem vermelho, né? Estava até na aula. E aí ele comentou que poderia ser tal, e aí foi quando eu falei para ele que eu estava fazendo um curso de osteopatia. E a pergunta dele foi justamente essa. Ah, osteopatia é aquilo que alinha o corpo, que dá os estalos, tal. E aí, quando eu comecei a explicar a profundidade, a questão de tratamentos de sinusite, que a gente faz a osteopatia, tratamento no crânio, né? Fui explicando, até mesmo a osteopatia pediátrica, que recém-nascido já entra, né, para fazer sessão de osteopatia. Ele é um médico formado, ele é do SUS, né? Porque onde eu tive que passar consulta era obrigatório ser no SUS. Ele não conhecia isso. E ele falou: Olha, eu desconheço isso. Ele falou assim: Sim. nunca ouvi dizer. Então, assim, não é que não quer divulgar, mas é a forma como ela ainda está vindo, né? Apesar de ter muitos anos, a osteopatia aí, a forma como ela está vindo é muito devagar. Então, a gente vai entrar nas terapias alternativas, as convencionais, não convencionais, tudo que a gente tiver aí para mostrar para vocês. E também a gente não pode deixar a osteopatia de lado. Então, sempre vai ter um videozinho linkando algum problema de saúde com um tratamento osteopático, né? Que a gente conversou. E lembrando que assim, o nosso objetivo, não, apesar de nós trabalharmos com osteopatia, não é desmerecer a fisio convencional, né, a Não, fisio ortopédica, ela é fundamental e não estamos é, questionando isso, não. tá? Nem a medicina, porque a medicina Mas também é não, é tudo fundamental. junto, Mas existem formas até da gente otimizar o tratamento. E o nosso foco, principalmente, que a gente vê, são os pacientes de dor crônica, que às vezes a pessoa tá 10, 15, 20 anos com o quadro e ela não tem melhora porque ela não tem um leque maior de opções, né? Que é o que a gente sempre isso. fala. Por exemplo, vai para uma cirurgia ortopédica. Ninguém tá falando não vai fazer a cirurgia ortopédica, vai, mas melhora esse fígado para não passar mal no pré, pós-operatório, para a medicação não fazer mal para essa pessoa, para ela ter uma cicatrização melhor, uma cicatrização de qualidade, para ela se reabilitar mais rápido, voltar Uhum. para a rotina dela, né? O que Isso. pode ser feito antes, durante, depois, né? Essa é a ideia, né? Então, a gente veio trazer isso hoje para vocês, até falar também do nosso próximo episódio, né? Que já é um spoilerzinho, mas a gente vai entrar nessa questão já direto de tratamentos naturais, que já está gravado. Assim, é um conteúdo muito rico que não deu para falar tudo em 40 minutos de conversa aqui, de entrevista não deu, mas a gente trouxe uma prévia para vocês e a ideia é a gente trazer mais. Outra coisa é que fizeram essa pergunta, onde vocês estão gravando? É aleatório, gente.
A primeira foi em cima da maca, agora a gente está gravando via Zoom porque não deu para a gente se encontrar hoje, que a agenda não bate, né? Cada um tem os seus compromissos. Uma hora vocês vão ver a gente numa praça, num parque, num café, vai depender do nosso convidado, onde ele tiver à Importante é a vontade. entrega, gente. Importante é a O entrega. importante é o conteúdo, vocês terem acesso e poder procurar profissionais, né, das áreas que a gente vai trazer. É, E a gente então, o tentar próximo a trazer gente. da melhor forma possível e também de uma Isso, forma não muito extensa. Então, a é. gente vai tentar trazer enquetes ou caixinhas para vocês sugerirem, igual a gente falou no primeiro vídeo, para a gente otimizar, ver principais dúvidas, para direcionar esses episódios para ser uma forma bem rápida e como Certeira. assertiva. Isso, assertiva. Então, assim, manda pergunta pra gente do episódio que vocês, né, no próximo é sobre naturopatia, tem especificamente intestino, é o que a gente vai falar mais, mas tem muita coisa. Deixa sugestão também do que vocês gostariam de. Ah, eu ouvi falar que tem uma terapia X em tal lugar, vocês conseguem trazer alguém? A gente vai correr atrás. Fiquem tranquilos que a gente vai correr atrás. E não esquece, gente, por favor, curtir, compartilhar, ativar o sininho, mandar as perguntas, Seguir a interagir com gente a nas gente, redes. porque a própria interação a gente já sabe que o YouTube entrega, né, para as pessoas quando tem muita interação. Então, assim, se vocês Sim, puderem sempre estar comentando, vai ser muito legal. muito bom. O que mais? Acho que era isso, né, Kátia? Mas para a É gente dar isso. uma Pequeno spoiler, explicação. uma É. localização. E agora se preparem para o que vai vir durante esse ano. E vai vir muita coisa legal. Então, tá? A gente se vê no Né? próximo episódio e Até nos mais, siga pessoal. no Instagram. Tchau, 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 gente. tchau.